É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Sala de Visitas. A minha convidada desta noite de segunda-feira é a jornalista documentarista Flávia Guerra. Vamos chamá-la aqui rapidinho? Opa, já chegou a nossa convidada. Chegou. Vou chamar a Flávia rapidinho aqui e a gente vai dar início ao nosso bate-papo. Agora para a música e a Flávia vai entrar em ação com a gente. Vamos lá. Olá! Opa, como vai? Tudo bem? Oi, tudo bom? Bom, primeiramente, eu gosto de fazer os testes aqui. Meu som e imagem tá bom para você? Tá ótimo, perfeito. O som não podia estar melhor. Ok, então. Olha, eu quero aqui agradecer. Vou botar meu tripé, vou baixar só um pouquinho, deixa eu ver. Ok, fique à vontade. Pronto, acho que agora ficou melhor. Vê se todo mundo me vê bem? Você me vê bem? Sim, perfeitamente. Bom, vou começar aqui os agradecimentos. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigada a você. É engraçado, né? A gente fala aqui, fica meio se vendo num espelho, gente. Detesto. Mas vamos lá. Tudo bom? Imagina, obrigada pelo convite. Adoro conversar. Bom, é um privilégio tê-la aqui. Acompanho bastante seu trabalho, como eu lhe disse, através aqui do Direct. E hoje teremos uma aula também de cinema, né? Através das suas experiências. Um pouquinho, né? Bom, muita gente tem curiosidade de saber como tudo começou. E fala um pouquinho, a influência de trabalhar no jornalismo voltado ao entretenimento foi a partir de qual momento? Eu não sei dizer. Engraçado, né? Eu sempre quis trabalhar com cultura, com entretenimento, com jornalismo cultural. Mesmo assim, eu sempre quis ser jornalista. Tem muita gente que fala, eu fiquei em dúvida na hora de prestar vestibular e tal. Eu fiquei, não. Aliás, eu nunca me imaginei fazendo outra coisa. Mas eu sabia também que eu queria estar perto da área de cultura, que eu não queria estar Sim, perto de outra área. Cultura, entretenimento, né? Moda para mim também é cultura. Eu sempre queria estar nessas áreas, assim, né? É que às vezes parece meio não realista, né? Quando você fala, eu quero e quero fazer essa coisa muito específica. Principalmente para jornalista, que é um generalista, né? O especialista em nada. Mas, mas eu tinha essa coisa. Não que, nossa, e aí é porque eu quis que eu consegui. Nem sempre é assim, mas é porque eu não soube fazer diferente. Não que eu não tenha feito outros tipos de jornalismo, ainda não faça, né? Mas eu sempre quis me concentrar nessa área, assim. Acho que era uma coisa de paixão mesmo, né? perfeito. E também eu achei muito curioso que você teve a experiência também de estudar fora, né, em Londres. Pode compartilhar um pouquinho da experiência? Posso. Eu acho, até outro dia eu estava falando isso com quem? Eu não lembro. Eu devia estar em algum papo, alguma conversa também que a gente falou disso. Eu acho que todo mundo. Lembrei, foi um programa de rádio lá do Sul. E aí eu falei isso de Criciúma, o Vitor, o programa do Vitor, que chama Programa do Avesso. E aí eu falei isso, eu acho que todo mundo, por uma coisa de enriquecimento, a gente devia passar um tempo morando longe de onde nasceu, entendeu? Não precisa ser outro país. Pode ser outra cidade, ou fazer universidade fora, um mestrado, ou passar 6 meses no estágio trabalhando, alguma coisa, sabe, a gente devia fazer, porque isso enriquece, a gente abre os olhos. Se for outro país, melhor. Mas pode ser outra cidade, sabe? Eu acho que é sempre bacana. Então eu tinha essa vontade. E aí eu sou dessas que junta as coisas, sabe? Não compartimento muito. Eu vou botando uma coisa em cima da outra e acho um híbrido, que foi meio que eu fiz. Eu queria morar fora, ter essa experiência. E eu gosto muito de documentário, sempre gostei. E documentário não é uma mudança, né? Eu lembro, assim, resumido aqui. Quando eu consegui uma bolsa de estudos para fazer esse meu mestrado na Inglaterra, por motivos de, né? Não tinha verbas para pagar um mestrado em Libras, né? Sim. E aí, eu lembro na entrevista do British Council, né, o Conselho Britânico, a bolsa, o programa de bolsa chama Chevening Program. Ele existe até hoje, todo ano você pode se inscrever e aplicar. E aí eu lembro que eles disseram assim para mim, mas você é jornalista, né, porque eu trabalhava no Estadão. E você está querendo mudar de profissão, por que você quer mudar? E eu respondi isso bem honesta mesmo. Eu falei, eu não quero mudar. Eu não vou mudar de profissão, eu não vou deixar de ser jornalista, eu estou agregando.
né? E o jornalismo, para mim, o documentário tem um quê de duas paixões. Ele tem o cinema e tem também o jornalismo, que é conversar, que é ouvir o outro, né? Que é apurar, que é ir atrás, investigar. Então, aí eu uni duas grandes paixões e a paixão por, né, estudar na Inglaterra, que eu sempre quis, e deu certo, né? Que bom. Bom, acho bacana que você uniu o útil com o agradável. Exatamente. Sou muito dessas, viu? Eu, por exemplo, eu adoro trabalhar com amigo, porque quando eu invento um trabalho com um amigo, é um jeito de eu continuar vendo o amigo. Ainda mais nesses tempos que a gente só trabalha, mesmo antes de pandemia, né? A gente trabalha muito, trabalha. Quando eu trabalho com um amigo ou amiga, aí eu tô sempre falando com amigo, entendeu? Tem gente que não gosta, né, de misturar, porque aí briga com amigo, porque quando você trabalha junto, você briga. Quando você é amigo também, né, normal. Mas assim, você briga no sentido que sempre vai ter uma desavença de pauta, não é uma grande briga. Mas tem, né, questões do dia a dia. E aí você precisa decidir, é igual trabalhar com marido, mulher, namorado, namorada, enfim, família. Mas eu gosto de fazer isso, eu curto. E aí eu junto o útil ao agradável também. Bom, eu ia fazer uma pergunta aqui, até que você chegou até auto-responder, que sempre foi esse nicho voltado ao entretenimento, né? Sempre. Eu não foi sempre assim, tipo assim, eu quando comecei, vou resumir também, porque se eu começo a falar, né, vai 3 horas aqui. Mas assim, quando eu Sim. comecei, eu estudei na ECA, na USP, e aí a gente vai pegando, né, o trabalho que tem para fazer e tal. Eu fazia iniciação científica em humanas. Aliás, eu vou deixar um momento aqui, né? Eu acho um absurdo como no Brasil, principalmente atualmente, em questão federal, a pesquisa, a universidade está sendo completamente desrespeitada. Eu vi essa semana, hoje, uma notícia, a verba das universidades federais diminuiu mais ainda, e isso afeta muito a gente. Conhecimento de humanas, biologia, tecnologia, sabe? Não é só, pesquisa não é só exatas, e mesmo as exatas estão sofrendo, as biológicas também. As humanas também têm muita pesquisa. Então, assim, eu que fiz iniciação científica, que tive bolsa de pesquisa de iniciação científica, eu sei o quanto é importante, sabe, você ter uma estrutura para fazer uma pesquisa, para desenvolver o pensamento lógico, crítico. Eu acho uma pena que a gente no Brasil desvalorize tanto. Enfim. Dito isso, eu fazia pesquisa científica e eu consegui um estágio no Il Giornale, que é um jornal brasileiro. E eu falo italiano, sempre falei. E aí eu fui trabalhar bilíngue. Depois é que surgiu uma vaga no Esportes do Jornal da Tarde, saudoso Jornal da Tarde, que era uma editoria muito legal, que valorizava muito reportagem. Eu falei, não, eu vou fazer. Aí eu fiz um ano de esportes. Depois é que eu fui para o Caderno 2 de Cultura. E mesmo lá eu também cobri. Fui emprestada para eleição, fui emprestada para fazer plantão de fim de semana. Plantão de fim de semana não tem editoria, você faz o que tem. Fiz desde plantão na primeira página, para fechar a primeira página do Estadão, né, fazer as manchetes, tudo, até fazer pauta na rua, né, até apurar, fechar, redação. Então eu fui emprestada para várias editorias, e quando eu morei em Londres, eu também fazia matéria de Londres para o Brasil. E aí você faz de um tudo. Então, assim, eu passei por muitas editorias emprestada, né? Como eu falava, emprestada. Fixa, eu fui de esporte, né? No grande jornalismo, e fui de cultura. Fazer esse tipo de trabalho eu acho muito bacana, porque quebra um pouco o gelo, né? A gente vê a maioria dos jornalistas falando da situação que a gente vive hoje, que é a pandemia. Não podemos deixar de comentar. Mas aí quando a gente vê alguém como você falando da arte, isso relaxa um pouco, né? No sentido de extravasar um pouco, acalmar os ânimos também. Eu acho muito bom da sua parte isso. Não, eu acho que o jornalismo cultural, e a cultura, né? E a gente devia valorizar mais mesmo, assim, tanto monetariamente quanto culturalmente, socialmente, porque o jornalismo, você é jornalista, você sabe, o jornalismo, em geral, ele está com tantas urgências, isso é legítimo, né? Agora, por exemplo, nós estamos com uma pandemia, uma crise econômica, Verdade. crise política, né? Uma chacina no Jacarezinho, uma tragédia em Santa Catarina. Então, assim, Paulo Gustavo, que morre, né? Uma tragédia, né? Não é uma área, ele era da área de cultura, mas a morte dele é uma tragédia, né? Dentro da pandemia e tudo. Então, assim, é tanta urgência que essa urgência, e as equipes são pequenas, sim,
as equipes, principalmente de TV e rádio, não tem aquela... eu tenho uma editoria só de cultura dentro de uma rádio. Isso não existe. Pode até ter um programa, e aí algum esquema, né, de um programa que tem um patrocínio, ou é uma rádio que valoriza mais isso. Mas hard news tem equipe, né, de cultura. Né? Hard news, já diz aí. A TV não tem, a não ser que era um programa específico disso. E mesmo na TV aberta, quantos programas de cultura tem na TV aberta? Tem o Metrópolis da TV Cultura, é isso. Só de cultura? Não lembro de outro, assim, né? Me corrija se eu estiver errado. Aí o que acontece? Então, também, como é menos visto, porque entra menos na pauta, parece que a cultura não é pauta. Não tem pauta, não acontece nada, não é importante. Só entra quando é uma coisa pitoresca, né? E eu acho que não devia ser assim, porque a cultura tem que fazer parte do nosso raciocínio, nosso pensamento, para abrir a cabeça para outras áreas, né? A cultura não é só ver um filme divertido, né? É também. E isso é muito importante. O que você falou é seríssimo. Você vê um filme para relaxar, para mudar de ares, né? Mesmo que seja uma comédia, ou é um filmão dramático de época, de guerra e tal, isso é necessariosíssimo, né? E como dizia aí o Paulo Gustavo, que eu já citei, né? Rir é um ato de existência. Verdade. Né? Mas a cultura também tinha que ser pauta nossa do dia a dia. Se esporte, se futebol, que não é hard news, que ninguém vai morrer se não souber o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, que não é de primeira ordem do país. Tem um monte de programa na TV, tem um monte de pauta, tem pauta no esporte, de esporte, em tudo quanto é jornal de hard news. Por que cultura também não pode ser? Porque esporte gera mais dinheiro? Não é verdade. Porque esporte mobiliza mais as pessoas? Não sei, duvido, porque tudo bem, pode ser mais questão de patrocínio, de marca, de marketing, mas a cultura movimenta bilhões também. O entretenimento, eu digo, não estou nem falando a cultura. Assim. Então, e olha, eu estou dizendo a cultura toda, todas as áreas. Sim. Né? Então, por que não se faz frente ao futebol? E eu não estou falando nada contra o futebol, curto pra caramba, só que eu acho que tem espaço para todo mundo. Porque a gente é que não valoriza, porque o próprio jornalista não valoriza, porque a própria sociedade não valoriza, aí não entra em pauta. Aí nunca também. Então fica aquela coisa, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, entendeu? A gente não fala porque a sociedade não valoriza, ou a sociedade não valoriza porque a gente não fala, entende? Porque para mim não faz a menor diferença eu saber se o Corinthians perdeu, se não perdeu, se o Palmeiras vai ganhar. Assim, no meu cotidiano, não faz. Eu tenho certeza de que não de ninguém também, a não ser que a pessoa trabalhe com essa área. Agora, futebol não é importante? Também não relaxa? Também não é bacana? Então por que futebol tem programa de futebol em tudo quanto é televisão, tudo quanto é rádio, e de cultura não tem? Eu acho que é uma questão da valorização nossa. E eu curto futebol, hein? Quero mais que tenha. Eu só quero mais variedade, entende? Também vale a pena frisar também que a cultura também desenvolve a sensibilidade também, o lado da empatia. Claro, a cultura desenvolve tudo, né? O intelecto, abre o olhar seu para o mundo, né? Eu acho que um povo mais culto, e isso é verdade, é só observar, os países onde a cultura é mais valorizada como mercado, né? Tem o termo aí soft power que a gente pode falar disso, como gerador de emprego, como, né, uma questão que define a personalidade de um país de fato no cotidiano, são países onde a qualidade de vida também é melhor. Você citar aí o número 1, a França, a Itália, a Espanha, Portugal, o próprio Estados Unidos, onde a gente relaciona mais a um mercado de entretenimento, também. A Argentina, que é um vizinho nosso aqui, que é um país que se lê muitíssimo mais do que o Brasil, o cinema é muito valorizado, a leitura. Acho que aqui no Brasil a gente ainda valoriza a música e a música popular, porque a nossa música é maravilhosa mesmo, merece. Mas eu acho que tirou isso, a gente ainda valoriza muito pouco a cultura como assunto do dia a dia. Parece que se você está conversando sobre cultura, você já é snob, né? Ou você vai ficando... Não é verdade, né? Dá para discutir de tudo, dá para falar de filme de herói até filme, né, iraniano. Tem de tudo dentro de cultura, né? Verdade. E também eu gostaria que você comentasse também, você falou um pouquinho da cultura, estamos aqui abordando esse assunto, vale a pena frisar a importância que o rádio tem, a Band News também dá essa deixa, né? Abre essa porta. E comenta pra gente como é que surgiu o convite. Muito, muito natural, porque assim, uma coisa puxa a outra, né? Eu vou, de novo, vou rebobinar, filho. Eu sempre comentei cultura, eu sempre gostei de fazer vídeo, eu gosto de vídeo. Meu TCC da faculdade, olha só, velha, lá em 2000, já foi vídeo. Vídeo fita, hein, gente? Fita, olha que velho.
Eu sempre gostei de vídeo. E aí, aí normal, fui trabalhar com impresso, porque eu também gostava muito e gosto do valor de aprendizado que o jornalismo impresso tem. Impresso, quero dizer escrito, né? Que hoje em dia o jornalismo impresso virou minoria, né? Jornalismo escrito. E aí, eu, né, formada pela USP, né? E a ECA é uma escola que tem muita tradição num pensamento filosófico, na teoria da comunicação, no jornalismo escrito, muito crítico. Então, a minha formação levou para isso. Eu queria sempre trabalhar. Eu gosto muito de escrever também. Eu gosto mais de escrever, na verdade, do que fazer vídeo, mas é que eu ando fazendo mais vídeos. E aí, o que acontece? Dentro do Estadão, apareceu a TV Estadão, né, que tem até hoje. E eu gosto de vídeo também. Falei, vou lá fazer uns vídeos. Né? Tinha esse espaço, eu comecei a fazer vídeo, mas tudo muito amador, né? Porque assim, eu sou uma jornalista de impresso, não sou uma apresentadora. E aí, uma vez eu estava, sei lá, era a época do Oscar, que é sempre uma época muito louca pra gente, e acho que a Tati Vasconcelos, que é uma querida maravilhosa, que hoje está na CBN, ela estava na Band, e ela me chamou para comentar algo do Oscar e me recomendou no Café com o Jornal. Chama a Flávia, que a Flávia comenta o Oscar. E aí eu comentei, aí eles gostaram, eu voltei e não parei de mais. Aí o Café com o Jornal acabou, mas isso eu já comentava também, gente, tem que comentar. O Arte1, eu apresentava os filmes da faixa Arte1, que é um canal do Grupo Band, né? Tem a faixa de filmes, eu comentava os filmes antes de entrar. E aí depois, o Café com o Jornal acabou, infelizmente, eu acho um jornal delicioso, uma pena que acabou. Aí eu fiquei um tempo, fiz algumas outras coisas e o pessoal da rádio perguntou, você não quer ter uma coluna aqui? Eu falei, claro, né? Claro, eu sou dessas que a gente tem que ocupar. Tudo que eu puder ocupar para falar de cultura, eu vou ocupar. Né? Porque é espaço, é troca de ideia, tipo, a gente está aqui. Isso aqui é muito importante, eu acredito mesmo, viu, Thiago? Na micropolítica, na conversa do dia a dia, no assunto que a gente troca. É assim que entra, né? As coisas que fazem parte da nossa vida não são assim? Né? Verdade. Então, você quer me chamar para falar de cinema ali na esquina, eu vou falar, sabe? Pode falar, vou falar na CNN, vou falar. Vou falar no Oscar, lá na academia, vou falar, entendeu? Porque eu acho que o importante é esse trabalho diário. Bom, e o rádio tem sido uma grande janela para a projeção dos seus trabalhos? Tem, eu adoro rádio. Porque você já viu, né? Eu falo igual uma matraca. É uma delícia, né, Tia? Verdade. Porque o rádio a gente conversa, né? A gente bate papo, pode brincar. Eu acho assim, eu sou de uma geração que pegou a mudança de tudo, sabe assim? A transferência de tudo. De um mundo analógico para o mundo online, de um mundo em que as mídias eram muito compartimentadas para um mundo onde a mídia converge e está sempre uma em cima da outra, né? Quando eu comecei era o jornal impresso, a televisão, o rádio, sabe? Era tudo muito assim. A revista, né? Aí começaram blogs, começaram os serviços online dos jornais, né? O Grupo Estado tinha já Rádio Dourado, Rádio Estadão, eu também participava da Rádio Estadão, eles me chamavam, passei a ter uma coluna lá também, mas para mim era tudo muito incipiente. Hoje em dia é isso, né? A Band passa o programa dela e transmite a minha coluna em vídeo, que vai para o YouTube. Sim, muito bacana. Depois chama no Twitter, que joga no Instagram, que também dá para escutar no carro, que eu escuto online em casa e ligo o radinho se eu quiser. Então, assim, só não passa na televisão, pois que o resto passa a coluna. E a TV passa em todos esses também, né? Então, isso é muito legal, porque é uma convergência aí, né, de mídias que é um mundo muito louco. É meio confuso, às vezes, esse mundo, né? Eu acho. Mas, ao mesmo tempo, ele é democrático, né? Porque, olha, nós estamos aqui fazendo uma transmissão ao vivo, em vídeo, com 2 links. Quando que isso, há alguns anos, era possível? Você precisava de uma mega tecnologia para isso. Verdade. Dinheiro para isso, né? Gastos e gastos e gastos e lá vai. Claro que é diferente, né, gente? Eu ter uma estrutura linda, um estúdio, uma transmissão, é bem diferente. Mas se a gente quer conversar e transmitir, né, e tá se vendo e batendo papo e as pessoas assistindo, essa mídia aqui, isso que a gente tem na mão, já dá conta do recado nesse sentido, né?
Verdade, você citou mídia. E a mídia digital vai crescer cada vez mais ainda para a vida do jornalista, porque hoje temos muito a função do jornalista que é multimídia. Como é que você avalia essa questão também? Eu acho que sim, não tem por onde, né? Não tem por onde. A não ser que venha uma hecatombe e destrua tudo. Assim. Não tem por onde. Tipo, esse caminho é sem volta, né? Hoje em dia todo mundo tem um computador na palma da mão. E o jornalista, para você ver, né? Eu sou bem jurássica mesmo nesse sentido. Eu lembro o momento em que começou-se a haver serviço online. Tipo, o Estadão era impresso, a Folha era impressa, era isso. Aí começou-se a reproduzir o conteúdo do impresso no online. Aí começou-se a produzir mais serviços online além do impresso. Aí o jornalista que era só de impresso começou a ter que produzir coisa online. Aí a gente ia para a rua, eu sempre fui repórter, eu gosto de ser repórter, tinha que mandar coisa para o online antes do impresso. O trabalho, ele foi dinamizando, mas ele foi aumentando. A nossa carga de trabalho nunca foi tão grande. E essa história de que a tecnologia ia facilitar, mentira. Ela facilitou muita coisa, mas a gente não para de trabalhar, a gente inventa trabalho, né? Tipo assim. Verdade. E ao mesmo tempo também, eu acho que aí é outra questão, mas assim, a gente não tem mais CLT, as pessoas, jornalistas, muitos, a grande maioria não é mais registrado, hora extra nunca teve, né? Assim, no máximo. Depois, gente, isso é muito específico só para quem é mesmo jornalista, mas aí tem um banco de horas que vira folga, tem que tirar aquela história. Hoje em dia, então, nem mede isso como, né? Mas, por um outro lado, quem é multimídia, por natureza, eu sempre fui, é isso. Eu fui lá fazer entrevista tanto que eu gosto, eu falo na rádio porque eu curto, eu gosto de comunicar. Mas nem todo mundo é multimídia por natureza. Nem todo mundo gosta de fazer vídeo. Tem gente que gosta e escreve bem, quer se concentrar nisso. Nem todo mundo é bom de redes sociais e quer ter uma rede social e ser uma personalidade para que seu trabalho seja valorizado. Tem gente que quer ficar lá no seu nicho e nem tem Instagram. Né? Só que aí a gente foi acumulando funções. É muito legal? É. Mas eu acho que não devia ser também obrigação. Tá? Muito bem. Olha, você citou essa transição, né, dos veículos de comunicação, indo para a mídia digital. Antigamente era aquela coisa, a gente recebia uma informação, não havia o WhatsApp, não havia todo esse aparato, a informação rapidamente morria ali. E hoje ela se propaga, vai ali ganhando dimensões maiores. O que você analisa também? Isso é bom? Esse retorno maior prejudica em alguma coisa? Prejudica dependendo da fonte que gera, né? Porque assim, a gente também tem que começar a dizer, informação é informação. Ela foi na teoria, antes de alguém te passar, para ela ser chamada de informação, alguém tem que ter apurado, checado, falado com algum, responder por essa informação, assinar e aí te repassar através de um e-mail. E isso é informação. Que ela tem responsabilidade. Alguém se responsabiliza por isso. É por isso que os textos do jornal também são assinados, não é só o ego do jornalista, né, que está ali com o seu nome e tal. Quando é uma fake news, um boato, alguém ouviu que disse, passado como um forward ali no WhatsApp, é um texto de um portal, sei lá, numa página que você não sabe, ninguém viu. Ninguém responde para aquilo, você não sabe qual é a fonte, quem disse, quem apurou, quem responde por aquilo e tal. Isso não é informação. Isso pode ser boato ou fake news. E isso é perigoso. Porque depois que 3 mil pessoas receberam, passaram para mais 3 mil, tem 150 mil pessoas, para dizer assim, né, número baixo. Um boato, o caminho de volta é muito difícil. Então, às vezes, uma coisa vira verdadeira, né? Assim, tipo, e aí para você atingir, fazer esse trabalho importante, que é a checagem de informação, e aí desmentir boato e tal, nossa, que problema, e isso é muito perigoso, não sou eu que estou falando, todo mundo que estuda a questão de tecnologia da informação e de informação, né, sociologia, isso está aí, Steve Bannon, o sequestro das democracias, fake news para eleger, né, pessoas que não estão comprometidas com a democracia. Então eu acho isso muito perigoso, tipo, já viu quantas receita milagrosa para Covid tem? Nossa, Tem tudo. inúmeras. Aí você fala, gente, mas que pesquisa lá, a ciência está se matando para desenvolver uma vacina ou achar um medicamento
E a sua tia ali da esquina sabe que se tomar suco de babosa, você sabe, se tomar... Tipo, não tô nem falando de cloroquina, hein? Ah, porque é tomar vitamina D, porque é tomar não sei o que lá, não sei o que lá. Isso chega por cada fonte, você fala, mas quem checou? Foi a Fiocruz que disse? Foi o Ministério da Saúde? Foi a Organização Mundial da Saúde? Foi seu médico? Não, foi, sei lá, recebi ali do grupo da família e tal. Então, isso eu acho que é perigoso. Eu estou só citando um negócio de saúde, mas tem outros. Então, é bom quando a informação circula rápido. Tipo, ó, essa semana, pessoal de 50 anos e gente com comorbidade pode vacinar. Espalhou, que maravilhoso. Gente que tem, né, comorbidades, foi alertado, vai lá vacinar. Maravilhoso. Agora, você começa um boato e às vezes é perigoso, aí não é. Então, eu acho que depende da natureza. Quando é informação, eu acho que isso é bom. Desculpa eu me alongar aqui, ficar dando Não, claro. Fica à ao vontade. jornalismo, parece uma coisa muito específica, mas eu acho que o brasileiro, e eu estou falando por todo mundo, né? Nós mesmos, não temos essa formação de ler a informação. Tudo que Verdade. entendeu? A gente não tem educação mesmo, não nos educaram, gente. Não é que é culpa da gente. Então, como é que você educa? Né? E a imprensa não tem esse tempo de educar o próprio brasileiro, porque ela tem que dar informação. Só que aí vem gente e sequestra esse processo, e tem gente que diz, não, todo mundo hoje em dia é comunicador, é informador. Não é verdade. Todo mundo pode passar uma mensagem, mas ter responsabilidade sobre ela, eu não acho que é todo mundo, sabe? Muito boa a observação e também envolve também a questão que nem todo mundo é apto para alguma coisa, todo mundo se acha alguma coisa, mas é necessário também ter a responsabilidade. Por exemplo, estamos aqui nas nossas redes sociais e é um veículo de comunicação, reflete, ou seja, o que você propaga vai atingir alguém. Tem essa responsabilidade também. Claro, e você tem responsabilidade pelo seu programa, mesmo aqui, mas você está respondendo aqui, você está fazendo um trabalho, entende? De ouvir as pessoas, de conversar. Isso é responsabilidade. Outra coisa é você inventar twitters, inventar uma coisa, um achismo. Né? Isso é sério. Né? E aí, eu acho que eu hoje mesmo tive uma situação dessa, de um filme que vazou e um monte de gente veio perguntar para mim se era verdade. E eu vi um monte de gente nas redes passando o filme para um monte de gente dizendo, vazou, é uma estratégia da galera do filme para lançar. Eu falei, não, gente, acho que não é não. Peraí que eu vou perguntar pro pessoal do filme. Aí eu fui lá, perguntei para as pessoas do filme. Aí eu falei, bom, agora eu vou fazer uma notinha no Instagram do Plano Geral, né, que é o meu podcast, que tem a página, e eu vou publicar lá, porque eu acho que vale, porque tem muita gente achando que isso não é pirataria, que foi uma estratégia. Porque tem gente que escreveu isso. Como que as pessoas escrevem isso? Sem checar. Liberou geral, o pessoal do filme liberou. De onde você tirou isso? Você perguntou para quem? Entende? Tipo. Uhum. Então, né? Você é comunicador, você sabe. Regra número 1. Você pergunta, você checa, você pergunta direto na fonte. Né? Desapurar também. Apurar, né? Se eu, por exemplo, sei lá, não é minha área. Eu não sou uma pessoa de ciências, jornalismo científico. Então, eu não repasso nada, que é uma coisa que eu não entendo. Mas eu vou lá no colega jornalista científico e pergunto. Se eu não tenho um colega amigo jornalista científico, o que eu faço? Eu vou num veículo que eu confio na cobertura científica. Sim. Pode ser lá, revista super interessante, a página de ciência do Globo, do Estadão da Folha, do UOL. Deixa eu ver o que essas páginas estão dizendo sobre esse assunto. Aí se eu acho lá e tem uma fonte, tem um médico dizendo, tem, sei lá, um cientista, aí eu falo, beleza, só que agora eu repasso. É isso que a gente tem que fazer como leitor, por exemplo, né? Verdade. Há todo um trabalho, né? Ninguém é obrigado a ser jornalista nem nada, mas toda atenção é necessária. Porque Não, também mesmo... envolve um trabalho em si, né? Do apurar, o desapurar, lapidar aquela informação. Aí sim é uma informação de qualidade, né? Ou seja, checar é necessário. E mesmo que eu não vou checar, isso que eu estou falando, eu como o leitor comum de ciências, o que eu vou fazer? Eu vou procurar em veículos que eu confio, né? Eu sei que são de jornal, né? Não é que, mas aí eu sou de esquerda, sou de direita, sou de centro, não leio isso, não leio aquilo.
procure algum veículo alinhado, né, ao sua visão de mundo, mas que faça jornalismo. Bom, e jornalismo sério, não boataria. Né? Verdade. E não cair daquela tentação da notícia do clique também. Agora é uma nova moda também, né? Para render. Olha, eu acho que notícia caça-clique, ou ela é uma coisa muito rápida, ela é notícia mesmo, mas ela é rápida, né? E tudo bem, é papum, sei lá, aconteceu aqui, beleza. A maioria caça-clique nem notícia é, né? Verdade. A maioria mesmo, né? Quando é uma notícia importante, você vai clicar mesmo. Se ela é escrita de um jeito... Eu detesto aquelas notícias que o título é assim. Veja... Ai, não sei o que, não sei o que. Veja como. Veja o que ele disse. Quando você clica, você sabe que... Em geral, nem apurado tá. Então... Mas aí, isso são casos mais específicos, né? Mas eu também não gosto de caça-clique, não. Porque eu acho que caça-clique também não é notícia, na grande maioria das vezes. Verdade. Bom, a gente vai falar aqui também, né? Como é que está sendo essa rotina? A pandemia mudou a rotina de todo mundo, o modo de como se viver. E como é que é esse desafio para você? Eu acho que é como para quase todo mundo, né? Pouca gente, acho que todo mundo, mesmo quem tem que fazer um trabalho que tem que sair de casa, também teve a rotina afetada, né? Não tá, ninguém tá normal, né? Sim, verdade. Mas para mim afetou demais nessa questão de eventos, né, que eu cobria, por exemplo, sei lá, desde, por exemplo, vai ter uma sessão de um filme, filmes em geral, né? Eles passam para jornalistas especializados, para crítica, antes de estrearem no cinema, né? Tem o que chama de pré-estreia, né? Tem a pré-estreia para convidados também, mas tem as sessões para a imprensa. Em geral são de manhã, quando os cinemas estão fechados. A gente chama de cabines, né? Então eu ia muito, dia sim, dia não, num cinema de manhã, ai que glamour, para ver o filme, né? Porque eu via antes, para poder preparar, trabalhar e tal. Agora isso quase que morreu. Tem pouquíssimas, cinemas vão, abre, fecha, e muitas distribuidoras, mesmo cinemas abertos, estão passando o link para a gente com senha, tudo controlado, para a gente poder assistir aos filmes em casa. Festival de cinema, tudo online, né? Esse ano começa a ter festivais lá no exterior, presenciais, mas a gente brasileiro não pode ir para lugar nenhum. Festival de Cannes, agora que é um evento que eu sempre cubro, que é super importante, né? Eu provavelmente não vou, porque ele vai ser em julho, já atrasou, era para estar começando, tipo, essa semana, né? A data de Cannes é maio. Ficou para julho já, esperando a pandemia dar uma melhorada, mas muita gente não vai. Brasileiro não acho que até julho a Europa vai mudar as regras de entrada de brasileiro, mesmo vacinados, né? Então, assim, isso tudo parece, que frescura, não foi para a França, não está indo no cinema de manhã. Mas tem toda uma cadeia que é comprometida, né? Tipo, debates, eventos, encontros de mercado, entrevistas pessoais, né? Muita coisa. Eu dou aula de cinema também, eu estou dando aula online, eu estou fazendo entrevista online pelo Zoom, né? Então, assim, vendo só filme em casa, eu fui pouquíssimo, eu fui em 3 cabines, eu acho. Ao cinema mesmo ainda não fui, tipo, eu pagando o ingresso com público, ainda não fui desde a pandemia, fui ver essas sessões especiais para jornalistas. Então, assim, muda muito, né? Porque não tem nem comparação, assim, fazer um debate com o público no cinema, assistir ao filme, viajar, entrevistar pessoalmente. Isso muda muito, né? Bom, e fala aí também, você citou o Festival de Cannes. Fala aí qual foi o que marcou. São vários, né? Cada trabalho é diferente um do outro. Mas em especial, qual é o mais marcante? Eu não tenho um evento mais, assim. Mas o Festival de Cannes é um evento que, para mim, ele é muito do meu coração. Porque esse pôster aqui mesmo é de Cannes. É a edição de 2018. Porque fazendo um paralelo aqui, ele não chega a ser a Copa do Mundo porque ele é todo ano, né? Mas é quase como se fosse. Porque quem participa não participa todo ano, né?
Um filme, por exemplo, um diretor, ele não faz um filme por ano para estar lá todo ano. Em geral é isso, ele faz um a cada 2, 3 anos, 4, né? Então, para ele é como se estivesse numa Copa do Mundo. Mas é um momento muito especial, assim, porque tem um encontro de gente do mundo inteiro com uma mesma pauta que é o cinema. Tem encontro de gente de negócios, tem a parte do glamour que todo mundo acha que é só aquilo, mas tem compra, venda de filmes, contratos, entrevistas, as sessões, coletivas de imprensa, encontros com as pessoas, né? Então, é muito simbólico, assim. Eu gosto muito de Kubrickani, porque é muito trabalho, é muita coisa que eu aprendo todo ano, é um perrengue, é um estresse, mas ele é muito importante, né, para o circuito de cinema, né? Para quem não acompanha, assim, mercado, os filmes que passam em todos os países, eles têm que ser distribuídos. Alguém tem que pegar, antigamente pegava mesmo, gente, a latinha com o filme, né? Ela vinha para o Brasil. Alguém tinha que comprar e ter essa autorização de vender essas cópias, representar esse filme no Brasil. Alguém comprava para exibir num cinema, que é o exibidor. E aí alguém tem que ter ido até Cannes fazer esses negócios, né? Então, assim, essa parte de mercado, ela é muito importante para o circuito do cinema. Porque se alguém você não compra o filme, hoje em dia está tudo online, manda um link do Vimeo, assiste com senha, faz uma reunião por Zoom. Mas até pouco tempo não era assim. Então, esses circuitos são muito importantes para se encontrar, para ver filme, para saber o que está acontecendo, conhecer pessoas, né? Isso movimenta o mercado. A indústria audiovisual emprega muita gente. Só no Brasil, diretamente, 300 mil pessoas. Fora Nossa. então, assim, quando as pessoas dizem, ai, acaba com os festivais de cinema que são feitos com dinheiro público, acaba com a Lei Rouanet, que nem usa mais para o cinema, é a lei do audiovisual. Ah, não dá mais dinheiro para fazer filme. Não é, isso é muito grosseiro. Primeiro, não é assim. Segundo, todo o dinheiro investido na cultura volta. Isso é dado oficial, não é dado de cabeça, tá? No mínimo, 2 vezes volta para a sociedade. Empregos são gerados, fora o valor, né, imaterial, cultural, que é o tal do soft power, que é o poder suave que a cultura tem. Quando você pensa em França, você pensa em quê? Você pensa em vinho, você pensa em moda, você pensa num povo sofisticado, você pensa em cultura, você pensa em cultura. E você aprendeu onde? Você aprendeu com a indústria cultural da França, com o cinema francês, né? Com toda essa indústria do soft power. A Itália também é um país que você pensa no cinema italiano, já ganhou vários Oscars, tem toda uma indústria cultural maravilhosa. Estados Unidos, você pensa que você pensa em cinema. Você não pensa no Trump. Daqui a pouco, graças a Deus, ninguém mais lembra dele. Você pensa no cinema americano. Isso é um dinheiro absurdo, mas dominação cultural. E aí eu fico muito triste quando um brasileiro não entende a importância que é a cultura. Até pouco tempo, ninguém nem sabia o que era Coreia e cinema coreano. Hoje em dia está todo mundo especialista em K-pop, comendo comida coreana, vendo série coreana na Netflix. A Coreia ganhou o Oscar. E as pessoas acham que isso nasce do nada? Isso nasce de bilhões que o governo coreano injetou na sua própria cultura. O povo coreano, porque o governo somos nós, né? Então, gente, entendeu? Tipo, e olha só o que deu a Coreia. Tá ganhando um dinheiro absurdo com a sua cultura, né? Gerando dinheiro, vendendo série, vendendo música. Então, assim, e vendendo modo de vida, né? Os coreanos fizeram a lição de casa direitinho, aprenderam com os americanos o quanto a indústria cultural é importante e estão fazendo igual e melhor. E nós aqui no Brasil ainda temos que discutir, defender o óbvio que a cultura é importante. Nossa, muito bacana esse seu ponto de vista, porque isso fala como funciona toda a engrenagem, né? Às vezes as pessoas ali, na sua humildade, ou melhor dizendo, na sua modéstia, pensam que é só ali sentar à frente de uma tela e tá tudo certo, mas não sabe o que vem ali por trás, né? Todo um trabalho, um aparato muito interessante. E eu estou dizendo isso, sim, né? De trabalho, de observação mesmo. E é nesse sentido que eu acho mesmo muito bacana, assim, mais, por isso que eu falo, eu ocupo, né? Eu acho que a gente tem que ocupar todos os espaços de discussão, porque que o mundo lembra quando lembra do Brasil? Lembra da bossa nova, lembra do samba, lembra da comida brasileira, lembra do futebol. Isso é cultura, é um modo de viver, é nossa cultura, né? Então, assim, isso é o tal de soft power, que gera muito dinheiro também, e gera emprego.
E, de novo, tudo de novo aqui. Então, assim, quando a gente fala, não precisa de artista, quero mais artista, não serve para nada artista. Como que não serve para nada? Como que a cultura não é nada na gente? E eu vejo esses movimentos dos artistas muito importantes que dizem, como é que você passou essa pandemia? O que você fez para relaxar na pandemia? Que as pessoas falam, eu vi muito filme, eu li um livro, eu, escutei música, dancei na sala da minha casa, né? Tudo isso, comprei uma roupa, sei lá. Moda também passa pela cultura. Tudo isso é cultura. Assim, que ajudou a gente a sobreviver aqui no subconsciente, no intelecto, durante a pandemia. Como que você diz que cultura não é importante para a sua sobrevivência psíquica? Verdade. Também eu tenho uma teoria, né, que eu digo aqui para amigos também, né, até entrevistados, que imagine só que loucura. Se não houvesse tudo isso, os filmes, as séries, o celular, isso realmente seria um confinamento. Já é insuportável do jeito que é, você já imaginou sem? Verdade. Já imaginou se a gente estivesse em casa, mesmo que fosse assim, essa pandemia fosse, sei lá, nos anos 80, 90, mas a gente teria, sei lá, novela para assistir, né? Por exemplo. A novela é um produto cultural. Eu não sou fã de novela, não tenho muita paciência para ver novela, porque elas duram muito, eu me canso no meio, mas aí é uma questão minha. Eu valorizo demais a novela brasileira, e o Brasil produz ótimas novelas. Nas melhores do mundo, no gênero novela. Aí você imagina, como é que você faz, né? Quão incomunicável a gente estaria. Ou se isso fosse lá nos anos 30, 20, como foi a gripe espanhola. As pessoas liam livros, estavam música no disco. Né? Assim, sempre a cultura é algo que faz parte do caráter de um povo. Né? O que diferencia a gente? Cultura, né? O que faz a gente existir, significar o lugar que a gente está, se comunicar. Então, né, produção cultural. Então, mesmo que a gente não tivesse essa tecnologia toda na mão, a cultura sempre está com a gente, né? Define a gente. Né? Eu acho isso muito necessário. Assim. Não dá para pensar. Não dá. Não dá para pensar a gente sem cultura. Entretenimento até, não estou nem falando, cultura alta. Você precisa ler um livro que é uma obra-prima, ver um filme de arte. Mesmo entreter mesmo. Bom, fale também um pouquinho da sua experiência também em documentários. Tenho vários, né? É que a minha experiência com documentário ela é bem variada, porque eu faço bastante pesquisa de documentário. Pesquisa, quando é pesquisa, assim, é pesquisar o tema, é pesquisar personagens, é estudar para projetos de outras pessoas. Roteiro, que é escrever, né? Documentário tem roteiro, sim. Às vezes filmar também documentários e fazer uma coisa que eu amo, né? Que eu digo sempre, que é ensinar, né? Eu dou aula de cinema e documentário. Então, né, a história do documentário, os pioneiros, os estilos que tem, né, o quanto o documentário está ligado à história do cinema e o quanto isso, de novo, aqui está ligado à história da gente mesmo, de como a gente se retrata. Então, eu acho que o documentário é uma forma maravilhosa da gente ir um pouquinho mais a fundo, né? A gente pode ampliar o que o jornalismo dá, com um documentário que é mais, né, investigativo, mais profundo. Eu não estou nem dizendo o jornalismo pesado ali. Pode ser o jornalismo cultural. E aí você faz um documentário sobre um grande nome do samba e você pesquisa e vai a fundo e escuta, né, e dá uma outra perspectiva, como pode ser um documentário sobre um tema pesado mesmo, né, sei lá. Tipo Democracia em Vertigem, que está na Netflix, da Petra Costa, que ela foi mais a fundo e narra em primeira pessoa a crise do Brasil dos últimos anos. Então, o documentário junta essas duas vertentes que eu gosto muito. Cinema, não necessariamente tem que ter jornalismo. Documentário não é a verdade, nem é jornalismo. Né? Documentário, os estudiosos dizem, eu gosto muito dessa frase, é o tratamento criativo da verdade. Né? Ele é um tratamento criativo que você faz sobre algo que parte da verdade. Pode ser até em animação.
tá cheio de documentário que usa animação hoje em dia. Perfeito. Olha, eu separei aqui, né? Gostaria que você comentasse também sobre Marcha pela Vida. E também você teve também experiências como de direção e coprodutora. O Marcha pela Vida, gente, quem tem, aliás, Amazon, se eu não me engano, ele ainda tá lá na Amazon Prime. Quem assina a Amazon, acho que dá para encontrar. Ele é um projeto que nasceu de uma amiga minha, a Tuba, que é produtora, grande produtora, há um tempão. Daqui a pouco vai fazer, sei lá, não, fez 10 anos, 10, 12, enfim. E tinha um projeto de entender se daria um documentário. Olha que bacana, né? Chegou para mim e falou assim, será que esse tema dá um documentário, dá um filme? Que é a Marcha pela Vida. Resumidamente, é a marcha que os sobreviventes do Holocausto, hoje em dia estão praticamente quase todos partindo, né? Muito velhinhos, mas há 10 anos havia vários, de todo mundo, fazem uma marcha pelos campos de concentração da Polônia, que era a Marcha da Morte, que os judeus infelizmente fizeram, né? Sob o domínio nazista. E aí virou a Marcha da Vida, que é voltar com adolescentes jovens para ensinar a história para eles, né? Para formar caráter e para que esse horror não se repita. Então ele é feito por comunidades judaicas do mundo inteiro. E aí a gente foi até a Polônia para ver o que dava. Voltamos, eu escrevi uma parte do projeto, voltou. Nós fomos pesquisar, voltou, e aí sim voltou para filmar. É dirigido pela Jessica Sanders, que é uma diretora americana premiada, ganhou um Oscar já. E o filme documenta isso. Aí são várias frentes. A frente de Los Angeles, a frente de São Paulo, a frente Europa. E esses jovens tendo essas experiências e depois em Israel. Então é um filme que fala, né, de juventude, de história, de encontro. E é um documentário que foi super pesado, né? Porque não tem como esse tema não ser pesado. Só para Auschwitz e Birkenau eu fui 3 vezes e tal. Mas é um documentário que também tem muita esperança. E para mim foi maravilhoso, né? Porque eu gosto demais de história, documentário. E jornalista adora uma história, né, gente? Então foi um aprendizado incrível, assim. E eu ainda fiz as fotos das filmagens. É o que a gente chama de making off, né? As fotos de bastidor, de divulgação. Foi um projeto muito bacana, muito forte. Aprendi muito. Bom, falar um pouquinho sobre o cinema nacional é falar sobre a perda incalculável que foi o Paulo Gustavo. Aí eu tenho uma pergunta para fazer. Sem a presença dele, o cinema nacional vai perder a sua fonte de criatividade? Não, não a única. Agora perdeu uma grande fonte de criatividade, que é o Paulo, né? Isso sim. Assim, eu acho que o cinema brasileiro tem muitos talentos. O Paulo era eu acho que ainda não consigo ainda usar ele no passado, um grande talento da comédia brasileira, isso sim, e da capacidade dificílima, gente, que é levar público ao cinema. Mesmo antes da pandemia, mesmo antes de streaming, Netflix, Amazon, Globoplay, já era difícil encher cinema, né? Não é fácil. Para filme brasileiro, então, que compete com toda a máquina de marketing do cinema americano, Verdade. é muito difícil achar o espaço. Então, imagina o Paulo, que é o responsável pela maior bilheteria da história do cinema brasileiro, que é Minha Mãe é uma Peça 3, que fez 180 milhões de bilheteria de reais. Isso é muito maravilhoso. A capacidade dele de comunicar com o público de todas as faixas etárias, de todas as faixas econômicas, né? Isso você não acha fácil, não nasce um Paulo Gustavo toda hora, sabe? E aí eu acho que as nossas comédias também perdem, porque uma coisa puxa a outra, né? O Paulo Gustavo lança Uma Mãe e uma Peça, aí vem o Meu Tio Quase Perfeito, do Marcos Magela, aí depois lança um filme da Mônica Martelli, Os Homens São de Marte, aí vem, sei lá, vem Até que a Sorte Nos Separe. Uma coisa fomenta e forma público. Isso quem trabalha com cinema chama de formação de público. Não dá para lançar um filme a cada 10 anos e achar que não... Não, é uma relação que você faz com o público, né? E que vai um movimento, o outro e tal. Quando a gente perde um talento, uma força produtora como a do Paulo,
todo esse circuito perde muito também. E a gente ainda está no meio da pandemia. E tem ainda o outro desafio, que é o cinema em si reconquistar o público para voltar para as salas depois que a pandemia acabar, né? Porque está todo mundo em casa, cinema é caro, infelizmente é assim. Num país como o Brasil é um entretenimento caro. E ainda tem a pirataria para competir. Então, ter um Paulo Gustavo é maravilhoso. Perdê-lo também é muito, muito triste. Muito, para além da questão humana, pensando aqui numa questão de mercado, é bem sério. E eu acho interessante também o caminho que ele seguiu, né? Foi em direção do mais difícil, né? Conquistar um público através de cinema, através do teatro, não ligado somente a uma TV aberta, mas sim a TV fechada também. Então foram inúmeros fatores ali, né? Maravilhoso, né? Eu acho isso incrível dele, porque eu acho que o tipo de humor que ele fazia, e ele era, né, muito jovem, muito senhor de seus personagens de si. Talvez a TV aberta não estivesse tão pronta e tão ousada para falar, pera, ele já merece um programa só dele na TV aberta, no horário nobre. Talvez a TV estava lá distraída com seus outros programas de humor. Enquanto isso, o Paulo fazia porque ele amava, não é porque era questão de mercado. Tá fazendo vai que cola lá no Multishow porque tá colando muito bem. A peça dele tá maravilhosa. Aí tem produtor de cinema que viu, que teve essa visão e falou, vamos fazer um filme da sua peça, porque se a sua peça leva, sei lá, 4 milhões de pessoas, o filme também vai levar, né? Então é isso. Eu acho ótimo. E tanto que o 200 volts dele foi o especial de Natal da Globo, né? A Globo aberta. Então, também a Globo teve essa sensibilidade, né? E Multishow faz parte do Globo, né? Canais Globo. Acho incrível que ele... Eu acho, né? É incrível, ponto. Não é questão de eu achar. É incrível. Bom, a gente está citando aqui também, né, esse aspecto da mídia digital, o avanço. E você acha que é mais espaço, é mais tendência para novos conteúdos? Né? Não tem nem por onde, assim. Eu acho... E eu sempre digo isso, viu, gente? Para todo mundo, que assim, o quanto eu vi jovens... tem de tudo, né? A questão não é a mídia, é como você usa a mídia e quem está usando. Gente jovem muito séria, produzindo conteúdo muito bom, sem precisar também do aval das mídias tradicionais, porque elas são o quê? Né? Poucas num país como o Brasil. E, ao mesmo tempo, chegando ao público, né? Quantos sites aí de cinema foram criados, quantos canais do YouTube, né? Quantos programas de rádio. Isso é muito bacana, né? Essa democratização. Eu estava falando isso nessa entrevista que eu dei sobre... Não, estava falando isso no curso de podcast. Eu dei um curso de podcast no Sesc há 2 semanas. Novamente, eu sou da geração que aprendeu na escola que rádio comunitária também era rádio pirata, e rádio pirata era crime, porque não estava dentro da legislação, né? Não estava documentada, não estava, né? E aí tinha uma perseguição às rádios comunitárias. Hoje em dia você faz seu podcast. Você vai o quê? Não tem uma legislação? Eu faço meu podcast, que é uma rádio. Pode não ser uma transmissão ao vivo ali, mas se eu quiser e conseguir, eu posso transmitir ao vivo no YouTube. A gente está aqui transmitindo ao vivo. Até pouco tempo isso era crime. Tem uma rádio comunitária, é crime, porque rádio é uma concessão pública. Né? Verdade. Então, assim, olha só a democracia. Porque se eu quiser, eu tenho meu podcast de cinema, mas se eu quiser, eu posso fazer um podcast de notícia da minha cidade, para informar a população da minha cidade, e todo dia eu jogar um episódio novo no ar. Né? Eu acho isso uma grande democratização. Bom, e por falar em podcast, você citou também que tem um curso, né? Que é voltado a essa área. E fala um pouquinho também como é que surgiu a ideia também do podcast voltado também ao cinema que você tem. Surgiu muito espontaneamente também, porque como eu sou dessa área, eu falo, né, de novo, igual uma matraca. O Thiago Stivaletti, que faz o podcast comigo, é meu amigo desde a época da faculdade. Desde a época da faculdade a gente está lá cobrindo cultura, cobrindo cinema, também é especializado em cinema. E a gente sempre falou, vamos fazer um podcast, podcast é super legal. Eu adoro podcast, eu ouço mesmo, ouço de tudo você imaginar eu ouço.
de ficção, de notícia, de jardinagem, de economia, política, tudo. E aí eu falei, não, vamos, e a gente sempre falava, vamos, mas é isso, né? Trabalho, vida, pagar as contas, correr e tal. A gente nunca se organizava. Aí veio a pandemia, nós estamos mais presos em casa, e aí eu falei, bom, é agora, vamos fazer agora, né? Porque, na teoria, os podcasts eram gravados também ao vivo, né? Todo mundo junto, tinha gente que alugava estúdio, ainda tem. Ou que fazia na casa do outro, ao vivo. Aí a gente falou, mas a gente vai ter que fazer remoto, né? Pandemia, tem que fazer. E deu certo, a maioria dos podcasts estão sendo gravados remotamente agora, né? E aí super rolou, a gente foi encontrando o formato e fez. E, na verdade, uma grande conversa nossa, uma desculpa para a gente trabalhar mais, trabalhar com amigo e falar do que a gente ama, que é cinema. Muito bom. É plano geral, correto? Plano geral. Só procurar plano. E comenta também pra gente um pouquinho do feedback. Como é que tá sendo? Não, o feedback é ótimo, assim. A gente, assim, faz um ano que a gente começou, literalmente. E parece que não, mas um ano é o tempo da gente achar um formato, né? Você que faz rádio, você que é comunicador, sabe. Você vai achando, né? Vai fazendo, funciona, não funciona, ficou legal, não ficou. Eu, por exemplo, e o Thiago, por sermos jornalistas, além de críticos, a gente, antes de ser jornalista, a gente gosta de conversar, gosta de entrevista. Então, sempre trazemos entrevistas. Tem muitos podcasts de cinema que não tem entrevista. Eles têm um grupo de amigos, que são críticos também, que conversam sobre um tema, e um ou outro chama um especialista, dependendo do dia. Mas muitos não têm entrevistas mesmo. A gente tem entrevista, vai lançar esse filme essa semana, a gente vamos trazer entrevista. Essa semana, por exemplo, a gente trouxe o roteirista do... Adri aqui, obrigada, Adri. A gente trouxe o roteirista do Onde Está Meu Coração, que é a série que estreou, né, na Globoplay. Então é um roteirista conversando sobre o projeto, é mais profundo o assunto. Então, assim, a gente gosta de fazer isso, ele é um híbrido. E tem gente que gosta dessa parte roteirista, parte de entrevista. Tem gente que prefere aqueles que é mais só sobre um tema, só sobre um filme, né? Ou só falando mesmo mais como críticos. A gente mistura tudo. E tem sido bom, assim. A gente vai encontrando também o nosso público, né? Bom, eu não posso deixar de fazer esse comentário também, né? Sobre o Oscar. O que você achou desse evento que foi atípico, né? Devido à pandemia, né? Foi. Esse ano tudo é atípico, né? Nada igual. Mas espero que não se repita. Eu gostei. Eu acho que, na medida do possível, foi o melhor Oscar possível, no sentido de inclusão, né? A gente teve que esperar 93 anos para ter 2 mulheres indicadas na categoria de melhor direção. É ano demais, gente. Né? A gente teve uma diretora não branca, né? Porque nos Estados Unidos asiático não é branco, né? Lá branco é só caucasiano mesmo. Eu já não sou branca nos Estados Unidos, só para entender. Fernanda Montenegro, que foi indicada ao Oscar pelo Central do Brasil, ela está ali oficialmente na lista de não brancos já indicados ao Oscar. Ela é latina, né? Então, assim, uma asiática chinesa ganhar o Oscar de direção em melhor filme, né? Isso é muito legal. Atores negros, né? O Daniel Kaluuya ganhando o coadjuvante, atrizes negras indicadas, a Viola Davis e a Andra Day, a melhor atriz. Eu acho isso muito importante. Acho isso de representatividade. Não é o suficiente, não é, mas já é muito importante. A cerimônia ia ser isso mesmo, né? Esse mix aí que meio sim, meio não, mas é pro bem de todos, né? Não tem nem por onde fazer um tapete vermelho, como sempre foi, não é o clima. Então eu acho assim, né, entre sim e não, eu acho que fico mais com da solução. Não é à toa que ficou marcado também como o Oscar da diversidade também. Sim, exatamente. Eu acho que para coroar isso, só faltou o Oscar para o Chadwick Boseman ali no final, tanto que a cerimônia foi toda pensada para isso. Pela primeira vez na história, o prêmio de melhor filme foi entregue antes que o prêmio de melhor ator e atriz, e terminou com ator, porque todo mundo achava que, muito justamente, o Chadwick ia ganhar um Oscar póstumo, né? Mas a gente não tem como prever, não é um grupo de júri que discute, são votos em cédula, então você não tem como falar, vamos dar um empate. Ou ele acontece ou não acontece, isso é muito raro, né? E aí foi o Anthony Hopkins, que é maravilhoso também, que está em Meu Pai, que já dá para assistir no pay-per-view, mas eu gostaria que tivesse sido, no mínimo, um empate.
Muito bem. E olha, eu gosto de aqui frisar também, né? Você pode dar dicas de filmes e séries, o que você mais gostou, o que você pode recomendar? Olha, continuando aqui o assunto, eu recomendo demais Meu Pai, que é esse filme, com o Anthony Hopkins, que ele ganhou. Ó, meu gato aqui. Gente, meu gato é assim, eu sento aqui, ele quer partir. Olha ele aqui. Já pra lá. Eu recomendo muito Meu Pai, que é esse filme do Anthony Hopkins, que é lindo, tá no pay-per-view, eu acho que tá no Telecine. Quem assina o Telecine pode ir lá, né? Assistir agora avulso, online ainda, que é um filme maravilhoso. Quem assina a Amazon, procure Os Estados Unidos versus Billie Holiday, que é estrelado pela Andra Day, que também é cantora, e conta a história da Billie Holiday, que é uma cantora maravilhosa, negra, uma grande diva do jazz, e mostra o quanto o governo dos Estados Unidos perseguia a Andra Day para ela cantar uma canção que chama Strange Fruit, contra o racismo nos Estados Unidos. E ela foi perseguida porque usavam a questão de que ela era dependente de heroína para prendê-la, para persegui-la, mas na verdade esse filme mostra que ela sofria era perseguição por se posicionar politicamente. É uma versão, uma visão da Billie Holiday que eu nunca tive, assim. Então ela ganhou outra dimensão para mim. O filme estreou na Amazon quietinho ali, ela foi indicada a melhor atriz, e eu recomendo muito, quem não assistiu ainda. E na Netflix, que quase todo mundo tem, eu indico um filme que concorreu ao melhor documentário e passou batido ali também, que chama Creep, C-R-I-P de pato, Creep Camp, de Camping Camp, que era um acampamento para portadores de deficiência física nos anos 60, Flower Power, movimento hippie, liberação dos costumes, que lutava pela integração dos portadores de deficiência, de pessoas com deficiência, para mostrar que, e para correr atrás do direito, de que todo mundo tem direito de ser feliz e que as pessoas não têm que ficar segregadas. Hoje em dia parece meio ultrapassado isso, mas não é. É uma grande luta. Ainda hoje é uma grande luta, né? É um assunto que a gente discute muito. E é um filme delicioso, bacana, sabe, muito positivo. Tem gente que fala, não quero ver um documentário sobre isso, pesado. Não é. E ele é muito interessante de assistir, concorreu ao Oscar e está lá, também escondidinho na Netflix. Muito bom. Agora eu faço uma pergunta aqui: se a sua vida fosse o nome de um filme, qual seria? Nossa, difícil essa, hein? Nossa, meu Deus do céu. Mas olha, eu vou lembrar, acho que é uma imunidade. Na minha vida não, mas nesse momento está passando uma série do Almodóvar, 4 filmes eu acho que do Almodóvar, Pedro Almodóvar, cineasta espanhol, de graça na plataforma do Cine Sesc. Dá um Google aí, ou entra aqui no Instagram do Cine Sesc. Tem um monte de filme gratuito lá, é só clicar e assistir, maravilhoso. E aí tá passando a mão do Almodóvar e um dos filmes da minha vida tá lá, Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos. Esse aí eu acho que é o nome da vida de todo mundo nesse momento de pandemia, né? À beira de um ataque de nervos. Bom, olha, já estou me aproximando aqui já dos momentos finais e só tenho 2 perguntas aqui. E a pergunta que eu quero fazer, a penúltima, é a dica. É muito importante isso. Para quem quer começar na área, seja para falar do entretenimento, ou então pela cultura também que precisamos, você faz isso muito bem. Qual é a dica? Olha, se você vai começar bem novinho em casa, comece se interessando por tudo. Leia tudo, ache tudo. O celular hoje em dia está na mão. Procura podcast de cultura, leia os jornais, a Folha, leia os blogs, sabe? Assista aos canais do YouTube, vai vendo, inteirando desse mundo. Aí depois você pode pensar, será que eu estudo jornalismo? Será que eu faço outra coisa? Será que eu vou fazer cinema? Procure também. E vai atrás. E aí essa coisa é meio clichê, mas não desista. Entendeu? Porque alguém vai ter que fazer cinema no Brasil. Alguém vai ter que fazer jornalismo cultural. Por que não você? Eu sempre digo isso. Alguém vai ter que fazer, porque essa pessoa não pode ser você, mesmo sendo difícil. Verdade. E a última pergunta é uma reflexão. A reflexão que eu faço aqui, o que é o sucesso para você? Eu não sou muito de dar resposta assim, sabe? Grandes respostas. Mas eu acho que sucesso, para mim, tá? Eu acho que sucesso é a gente fazer o que a gente ama, né? Ter motivação para isso. Mesmo que você fazer o que você ama é fazer crochê, pão, é cobrir notícia catástrofe. Eu conheço muitos jornalistas que são apaixonados, né? Acho que fazer o que se ama é isso, não é fazer cinema e ir ao cinema. Também é.
e você conseguir ganhar o seu sustento com isso. Não acho que é ficar rico com isso. Mas se você conseguir manter sua vida fazendo o que você ama, eu acho que isso já é muito sucesso nesse mundo, sabia? Que eu também acho que não adianta você fazer o que ama também e só fazer nas horas vagas porque você não consegue fazer disso um trabalho. Não precisa também. Às vezes você gosta de pintar e não quer pintar como um trabalho, quer ser advogado como um trabalho. Mas se você gosta do que você faz, né, mesmo que você gosta de ser advogado e gosta de pintar, eu acho que isso você já está bem sucedido, sabe? Acho que sucesso é isso. Muito bem, olha, já estamos aqui finalizando esse bate-papo. Muita alegria em tê-la aqui na live. Sinceramente, é muita alegria, porque eu acompanho muito o seu trabalho. Obrigada. Parabéns, sucesso para ti. E lembrando, olha só, essa versatilidade de comunicação. A live vai para o Instagram, vai ficar salvo aqui. Vai Maravilha. para o YouTube Thiago Comunicador. Aí lá na frente vai virar um podcast, olha aí. Amei, Então Thiago. ninguém vai perder nada. É isso aí. Olha a convergência. Obrigada. Eu que me sinto super honrada. Vamos conversar assim. Bom, Parabéns. muito obrigado pela participação, Flávia. Sucesso para ti. Tchau. Um E a beijo. todos que passaram aqui na live, uma ótima noite. É isso aí.